falar sobre economia. O economista Elviro Rebouças já está conectado com a gente. Vamos conversar sobre os pontos que estão deixando muitos brasileiros, não só norte-riograndenses, sem entender, seu Elviro Rebouças, o que é que está acontecendo na nossa economia. Se fala de recuperação, mas no bolso o trabalhador ainda não começou a sentir melhora, muito pelo contrário. A gasolina, por exemplo, vem sofrendo aumentos aí em sequência nas últimas semanas, estando num valor aí inimaginável nas eleições de 2018. Vamos começar sobre este assunto, seu Elviro. Por que a gasolina está num valor tão alto? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio, assinantes da TCM. Com relação à economia nacional, a gente verifica que está havendo uma recuperação. Eu diria que é uma recuperação lenta, gradual, não é da maneira como muitos esperavam, é de uma maneira tênue, mas esse crescimento está havendo. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, inclusive, prevê para este ano um crescimento da economia brasileira em torno de 5,3%, o que seria muito razoável, muito favorável para o Brasil, isso daí. Com relação ao preço da gasolina, especificamente, eu posso dizer a vocês que, recentemente, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, demitiu o então competente e preparado presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, alegando que ele estava dando sucessivos aumentos nos derivados do petróleo, do gás de cozinha, no diesel, e que, por pressão dos caminhoneiros, das associações de caminhoneiros, teve que demitir o presidente, que estava cumprindo uma excelente administração, fazendo a empresa voltar a brilhar no cenário das constelações, depois do petrolão, de tantas crises e de incúria governamental que houve em governos passados. Colocou um novo presidente, também preparado, um almirante, Joaquim Luna, de sua inteira confiança, que era presidente da Nuclebras, gerando energia elétrica para o Brasil, na Petrobras, e depois que o Joaquim Luna chegou, os aumentos se sucedem, porque no mundo todo, da África à Ásia, da Oceania à Europa, à América, o preço do petróleo é um preço mundial, é em dólar americano, e quando o preço sobe, tende a subir no Brasil, em todo lugar, a não ser que o governo tenha recursos para subsidiar, como faz com óleo diesel, subsidiar a gasolina, o gás de cozinha, que já é subsidiado, e outros produtos. Então, nada a acrescentar a esses aumentos, é porque realmente está subindo a cotação do petróleo e dos seus derivados no mercado mundial. Ontem e hoje, as bolsas de valores do mundo todo reverberaram essa subida. Na segunda-feira, houve uma queda vertiginosa do preço do petróleo, que a OPEP prometeu, numa reunião de domingo para segunda-feira, que ia aumentar a sua cota de produção e de fornecimento ao petróleo mundial. Então, supôs-se que, por isso, o petróleo iria baixar. Mas verificou-se que a quantidade prefixada que seria acrescida é insignificante para abastecer o mundo do petróleo. E as bolsas, ontem e hoje, subiram e eu acredito que, se não em julho, mas começo de agosto, deveremos ter novamente, ao mesmo tempo, aumento do preço do produto. Eu lamento pelo consumidor, mas essa é uma verdade da qual você não pode se arredar. Vamos fazer nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar e detalhar esse assunto com o economista Elviro Rebouças. De volta, continuando aqui o cenário político nesta quarta-feira. E continuamos, então, nossa conversa com o economista Elviro Rebouças. Seu Elviro, em relação à questão da gasolina, do combustível, de uma forma geral, que nós estávamos conversando no bloco anterior, pelo que eu entendi, por conta da política de preços, o brasileiro parece que está sem saída em relação a isso. Na campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, então o candidato Jair Bolsonaro, chegou a discursar que faria uma alteração na política de preços
de Michel Temer nessa questão da política de preços do combustível no Brasil ser baseada no dólar. Existe como fazer isso? Porque é uma promessa que não foi cumprida, mas existe possibilidade de haver uma alteração nessa política de preços? É possível economicamente falando, eu pergunto. Carol, telespectadores, assinantes da TCM, Vanúvio, economia é uma ciência que não deixa contraditar. Você faz com recursos que dispõe. O Brasil consome hoje aproximadamente 3 milhões e 800 mil barris de petróleo dia. 3 milhões e 800 mil barris de petróleo por dia. E nós produzimos em torno de 3 milhões e 100, 3 milhões e 200, o que é muita coisa. A Petrobras foi fundada em 1953, um ano antes do suicídio de Getúlio Vargas, quando ele era presidente da República. E foi fundada como uma empresa saudável, e o Brasil não produzia naquela época uma só gota de petróleo. Um dos primeiros poços no Brasil, inclusive, que a Petrobras perfurou com êxito, foi aqui na Gangorra, hoje município de Tibau, aqui perto de Mossoró. Veio para cá uma base forte da Petrobras, naquele tempo comandada por americanos, ingleses, e perscrutaram e conseguiram isso logo após a criação da Petrobras, foi em 1953. Conseguiram petróleo, não em termos de exploração, mas em termos razoáveis, na Gangorra, que entre a estrada de Mossoró e Tibau, eu sei, inclusive, o local do poço onde foi perfurado. Foi tamponado esse poço, e só 40 anos depois é que a Petrobras, 30 e tantos anos depois, a Petrobras descobriu que o Rio Grande do Norte fazia parte da OPEP, com o nosso subsolo rico e a nossa costa marítima rica em petróleo e gás, exuberante. Mossoró, nós pensávamos até que estávamos vivendo em Dubai, há 15, 20 anos atrás, com o crescimento da prospecção, de petróleo que nós fazíamos nessa região, na região de Mossoró. Era um Eldorado, era um Texas americano, Mossoró. O que aconteceu? Surgiu, a companhia cresceu, chegou a ser uma das 3 maiores petroleiras do mundo, mas depois de tantos desmandos que houve de cerca de 20 anos para cá, ou 15 anos para cá, desmandos, corrupção, inércia administrativa e financeira, a companhia encolheu vertiginosamente. Ela não quebrou porque é uma economia mista e o governo é o maior participante. Agora, dizer que governo nenhum tem condições de bancar o petróleo para ser consumido, infelizmente não tem. O petróleo está subindo, é um produto que tem finalidade, e não é eterno o petróleo. Apesar do Brasil ter a região de petróleo que foi descoberta há cerca de 3 anos, que vai do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina e está sendo explorado atualmente no Rio de Janeiro e São Paulo, a chamada o pré-sal. O Brasil produz 3 milhões e 150, 3 milhões e 200 de barris. Precisa de 3 milhões e 800 mil barris para o seu consumo interno diariamente. Então, tem que recorrer ao mercado internacional, que funciona o dólar americano. O dólar hoje baixou, com a subida das bolsas, baixou para R$ 5,11. Mas até ontem ele estava subindo. O que nós vamos fazer são as reformas estruturais. Nós já tivemos, depois da Constituição de 1988 para cá, 8 presidentes da República. 8 presidentes da República. Todos prometeram fazer constatação de melhoria em favor do serviço público. Mas, em se tratando de tributos, o Brasil tem um dos sistemas mais complexos, anacrônicos e ineficazes do mundo. De lá para cá, só piorou. Não há, portanto, razão para continuar a insistir nesse erro. O Congresso Nacional tem agora uma chance histórica. Está lá a reforma para implantar um novo sistema tributário no Brasil, um modelo que seja mais justo, mais transparente, mais simples, mais progressivo. A reforma tributária tem tudo para se configurar num potente instrumento de ataque às desigualdades, que é esse do petróleo, onde quem ganha um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, não pode pagar 1 litro de gasolina por R$ 6,20, R$ 6,15. É o que o país mais precisa nesse momento, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, nós estamos a precisar de uma reforma tributária.
O assunto é árido. E esse foi um dos motivos pelos quais a reforma nunca avançou. Se ninguém entende, poucos se mobilizam. Mas tributos são a forma mais direta do exercício da cidadania. Envolve as formas como as políticas públicas que são desenhadas, como as empresas competem e barganham com o Estado, como os cidadãos participam e são ou não atendidos pelo poder público, em resposta ao que recolhe aos fiscos. Portanto, a reforma tributária tem que ser feita. Aí sobre o combustível, sai na refinaria com preço irrisório. Aí incide sobre ele uma CID, que é uma contribuição para o desenvolvimento econômico, ICMS, imposto de renda e vários penduricários que faz com que o preço suba assustadoramente. Em outros países do mundo, você não vê uma carga tributária tão alta como essa. É por isso que a nossa gasolina o gás de cozinha necessário na casa do mais pobre ao mais rico, está na situação em que está. Então, eu não vejo. O presidente Bolsonaro dizia também que governaria muito bem com 15 ministros, não precisava mais de 15. Hoje, ele, em entrevista numa rádio do interior de São Paulo, falando por telefone ou pela internet, já comunicou que a partir de segunda-feira criará o 23º ministério na sua administração. Começou com 15, vai criar o 23º. É o chamado Ministério do Emprego, o Ministério do Trabalho e da Previdência, que ambos haviam sido incorporados ao Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes. Ele agora, para pegar o centrão, que tem principalmente o PP, o Partido Progressista, como cabeça, o PL e outros partidos, MDB e outros partidos chamados Centrão, que vão para tomar lá e da cá. Ele está nomeando, segunda-feira, já está explícito, a nomeação de Ciro Nogueira, piauiense, senador da República, presidente do Progressista, como ministro-chefe da Casa Civil. O general Ramos, que é o atual ministro, vai ser o secretário executivo da Presidência da República. E Onyx Lorenzoni, que já está ocupando o quarto cargo ministerial só nos 2 anos e 6 meses de Jair Bolsonaro, vai passar a ser o ministro da Previdência, o ministro do Trabalho e da Previdência. É o 23º ministério. Então, o que o presidente Jair Bolsonaro disse na campanha não se pode considerar agora, porque ele tem feito muita coisa do que antes ele julgava que não podia fazer e não era para fazer. Ele tem cometido, o seu governo tem cometido deslizes aos quais ele combatia. O próprio senador Ciro Nogueira, no início do ano 2020, há um ano atrás, disse que entre Lula e Bolsonaro preferiria 1000 vezes o Lula do que votar em Bolsonaro. Agora vai ser o carro-chefe do governo, que você sabe que o chefe da Casa Civil é o principal ministro, é o intermediário entre o presidente da República e o demais ministério. Então, nós não podemos acreditar em tudo que é dito em política, em campanha política, e o eleitor tem que se precatar, tem que se precaver, no sentido de não ser enganado com essas histórias que muitas vezes são histórias de marionetes. Eu tenho aqui dados interessantes com relação à arrecadação da União no mês passado. Os tributos passou aí de 137 bilhões de reais no mês passado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu quero que o senhor opine sobre a arrecadação desses tributos no nosso país. A gente volta já já. A gente volta aqui à nossa conversa com Elviro Rebouças, economista. A União arrecadou, seu Elviro, 137,169 bilhões de reais. Então, quase aí um valor de 138 bilhões de reais no mês passado, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal. Na comparação com junho do ano passado, houve um crescimento de 46,77%, descontada a inflação em valores corrigidos pelo IPCA. Quando a gente fala de recuperação econômica, a gente, obviamente, faz uma ligação com a arrecadação de tributos. A que se deve esse valor tão elevado, que inclusive aí, quando a gente fala na série histórica, é o segundo maior valor arrecadado para o mês de junho desde 95. Manu, realmente eu quero agradecer a Estênio e a outros amigos que estão me mandando pelo WhatsApp mensagem aqui pela entrevista que nós estamos tendo o prazer de dar à TCM, convidado que eu fui. O que eu posso dizer é o seguinte: realmente essa notícia foi divulgada hoje pela Receita Federal. Em 2021, o primeiro semestre, ou seja, de 1º de janeiro a 30 de junho, a Receita Federal arrecadou
881 bilhões 990 milhões de reais, um avanço de 24,50% em relação ao mesmo período anterior. Você tem que considerar que o período anterior é de janeiro a junho de 2020, quando nós estávamos, a partir de março, em plena pandemia. Março, abril, maio e junho passado. Então, de janeiro a junho desse ano, houve um crescimento de 24,50%. 24,50%. O próprio fisco é a maior arrecadação para o CIMEP na série histórica desde o ano 2000. Há 21 anos que não havia uma arrecadação tão forte. Obviamente, a inflação descontada com relação a isso. Quando começa o exigir do órgão. Para o governo, o bom desempenho da arrecadação demonstra a recuperação da economia do Brasil no pós-pandemia, e é isso que vai possibilitar parte da reforma tributária enviada pelo presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional. A proposta de reformulação do imposto de renda, que prevê redução das alíquotas do tributo cobrado das empresas, a ampliação da faixa de isenção das pessoas físicas também no imposto de renda, poderá reduzir a arrecadação. O objetivo do governo, por outro lado, é que seja compensado pelo bom desempenho da arrecadação que vem sendo registrado em 2021. Para o Ministério da Economia, o resultado é positivo da arrecadação, é estrutural e decorrente da melhora da atividade econômica. Realmente, aqui diz, na notícia que eu tenho, que só no mês de junho, que foi o mês passado, o fisco arrecadou, você confere com sua informação, 137 bilhões, 160 milhões de reais, um aumento real de 46,77% na comparação com o mesmo período do ano 2020. Ou seja, só o mês de junho houve um crescimento de 46,77%. É o segundo melhor resultado para o mês, só ficando atrás do registrado em 2011. Fazia 10 anos que não havia uma arrecadação como essa. A própria Receita, o desempenho do primeiro semestre é explicado por fatores não recorrentes, entre eles os recolhimentos extraordinários de cerca de 20 bilhões do imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, no mesmo período do ano anterior. Esses recolhimentos extraordinários somaram 2 bilhões e 800 milhões de reais. É o que nós estamos dizendo. Há um crescimento econômico em relação ao ano passado e em relação à pré-pandemia. Entretanto, é um crescimento ainda, digamos assim, tênue. Deveremos crescer 5%, 4,5%, 5% esse ano em relação ao ano de 2020, mas no ano de 2020 temos que considerar que foi um ano atípico. Uma pandemia, a própria palavra já diz, é uma mesma virose circundando o mundo, o planeta todo. E o Brasil não ficou fora disso. Nós temos 19 milhões e 800 mil infectados, com 546 mil mortos. 546 mil pessoas perderam a vida no Brasil em função da pandemia. Mas as perspectivas para o ano 2021 são positivas. Aqui no Nordeste, nós gostamos e necessitamos muito do inverno, problema hídrico para abastecer a água para as pessoas, para as plantações, para a lavoura. Nós estamos em pleno semiárido, nós precisamos de chuva. E o ano de 2020 foi um ano abundante, mas 2021 deixou a desejar com relação às chuvas. E isso tem prejudicado a nossa agricultura de sequeiro, tem prejudicado as cadeias produtivas que dependem da água. Os nossos reservatórios, alguns deles poderão secar. Temos boa reserva d'água no Armando Gonçalves, Ribeiro Gonçalves de Açu, no Santa Cruz, lá de Apodi, mas os açudes menores estão precisando de chuva. E já estamos no Nordeste, numa época que o inverno já passou, estamos na metade de julho, ou mais da metade, e provavelmente o inverno está encerrado. Então, é ruim para o Nordeste. Temos que esperar uma recuperação da economia. O governo, com esse vale, essa ajuda que vem dando, o emergencial, tem contribuído com uma escala menor do que o ano passado, mas tem contribuído com esse auxílio, que varia de 150 até 350 reais, para fazer face aos mais necessitados. Mas a economia vem crescendo e eu acredito que terminaremos o ano com um crescimento em torno de 4,8%, 5%, e em 2022 será um ano ainda de dificuldade, dependendo da intensidade da pandemia, da intensidade do coronavírus. Se for um ano onde os níveis desçam,
nós nos recuperaremos com mais elevação, nos recuperaremos com mais gáudio. Entretanto, se isso não acontecer, vai ficar para 2023 a recuperação da economia nacional. Mas que ela foi dessangrada por essa doença que infesta e infelicita o planeta, isso não há a menor dúvida. Essa recuperação da economia que o senhor cita inclui também a redução da inflação e uma baixa no preço de produtos como a alimentação? A alimentação está cara e, inclusive, a previsão do governo federal é que nós teríamos uma inflação esse ano em torno de entre 4,5% a 6%, e hoje a própria Fundação Getúlio Vargas, a qual eu sou ligado através do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, eu fiz meu estudo de mestrado na Fundação Getúlio Vargas e contribuo com trabalhos e recebo trabalho da Fundação Getúlio Vargas através do Instituto Brasileiro de Economia. Ela mesmo já reconhece que a inflação deverá ultrapassar 6,5%, o que está desabastecendo, desassistindo aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos, porque subiram a alimentação, vestuário, aluguéis, remédios, o gênero de primeira necessidade, material de educação, energia, água. Nós estamos passando agora nacionalmente por uma crise grande de abastecimento de energia, já que nas regiões sudeste e centro-oeste, com a falta das chuvas, os reservatórios estão vazios, estamos usando cada vez mais a energia gerada através de geradores, comendo o óleo e encarecendo, a bandeira vermelha 2 subindo a cada 100 kW gastos e encarecendo, desabastecendo o bolso já sofrido, espoliado do trabalhador, daquele que ganha menos. Eu não acredito em diminuição e redução de custos. Vamos pedir a Deus que essa inflação não passe disso daí. O desemprego continua grande, mais de 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, porque com a pandemia, 40 mil estabelecimentos hoteleiros, bares e restaurantes do Brasil foram fechados só com a pandemia. 40 mil estabelecimentos. E é um desemprego em massa, em cadeia e em massa. Restaurantes, boates, bares e lanchonetes e esse tipo de atividade. 40 mil estabelecimentos. Então, estamos em pleno desemprego e precisa, com vigor, com energia, haver uma recuperação do segmento econômico para poder voltar a girar a onda do emprego. Como vai ser criado agora o Ministério da Previdência e do Emprego, quem sabe se esse ministério não vai obrar o milagre que, infelizmente, Paulo Guedes e Bolsonaro prometeram e não conseguiram a nação. Seu Elvírio Rebouças, muito obrigada pela conversa no programa desta quarta-feira com a gente. Boa noite a você, a Vanúvio e a todos os assinantes da nossa querida TCM. Boa noite. Boa noite, seu Elvírio. Seja sempre bem-vindo aqui ao Cenário Político TCM.